Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira, 13 de dezembro, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Lurdinha manda a Júlia contar a novidade que tem para Lia. Lia diz novidade? Dimas diz que tinha 2 sujeitos intocados aí na frente da casa o dia inteiro. Júlia diz que eles avisaram a polícia que levou os 2 embora. Eles estão presos. Lurdinha diz que o delegado, amigo do pai dela, ligou agora há pouco, antes da senhora chegar. Lia pergunta o que ele disse. Ele ligou perguntando se a gente conhecia os sujeitinhos. Lia pergunta como assim? É que lá na delegacia eles disseram que já foram empregados do seu pai. Eu não sei em qual das fazendas. Lia diz empregados e pergunta que história é essa. Um deles disse que é apaixonado pela patroinha. Lia fica toda desconfiada e pergunta para Júlia se o delegado disse como era o nome deles. Parece que um deles é Zé Bento e o outro é Aparício. Lia diz, não. O senador Caxias fica ensinando Marcos sobre a reforma agrária. O delegado pede perdão a Lia e diz que os 2 se apresentaram como ex-empregados do seu pai. E eu não acreditei nisso. Lia diz, e por isso o senhor mandou prender os 2. Ele diz por uma questão de segurança. Hoje em dia a gente não pode brincar com uma coisa dessas, a senhora sabe. Lia diz que sabe, mas ela queria ver os 2. O delegado diz que vai mandar buscá-los. Aparício e Zé Bento aparecem. Estão aqui os 2, delegado. Lia se vira e olha para Aparício. E ele olha para ela de um jeito apaixonado. O delegado pergunta se ela conhece os 2 sujeitinhos. Lia diz, eu conheço e pode mandar soltar os 2 que eles vão embora comigo. O delegado diz, sim senhora. Aparício olha para ela sorrindo. Lia chega com os 2 em casa e Júlia pergunta o que é isso? Lia diz que esses são os bandidos que eles mandaram prender. Júlia diz que ela não está entendendo. Nem deve entender, Júlia. Vai lá para dentro e manda a Lurdinha preparar alguma coisa para eles comerem, porque eles devem estar morrendo de fome. Júlia diz, sim senhora, com licença. Aparício diz, tem toda. Lia manda os 2 sentarem. Zé Bento pergunta para Lia sobre o pai dela. Ela diz, está viajando, não se preocupem, está tudo bem. Se acomodem, sentem-se. Os 2 se sentam. E Lia pergunta como foi que os 2 chegaram lá. Aparício diz, de barco, a pé, de caminhão, de ônibus. Lia pergunta do que eles vieram atrás. Aparício mente e diz que o irmão dela falou para o Zé Bento que ele ia ajudar eles a gravar um disco. Bento ajuda o amigo e diz que foi isso. E vocês foram atrás da conversa dele? Aparício diz que tanto eles foram que eles estão lá. Lia pergunta onde é que eles estão hospedados. Zé Bento diz que é numa pensão na periferia. Aparício diz que eles não têm nem como pagar a conta. Lia diz que isso ela vai dar um jeito. Ela vai mandar o motorista ir lá, pegar as coisas deles e pagar o que eles devem. Aparício diz, e nós vamos para onde? Lia diz, aqui, vocês são os meus hóspedes. Zé Bento diz que eles não queriam incomodar. Ela diz, mais do que já incomodaram ficando de tocaia aqui na frente de casa, deixa comigo. Zé Bento pergunta para Aparício se o pai dela apareceu, o que eles vão fazer. Aparício sorri e diz, eu peço a diaba em casamento. Bruno diz para a dona Ana que a separação dele com a mulher dele já é coisa decidida. É questão de dias já. Ana pergunta se Luana vai entrar no lugar dela. Bruno diz que vai, se ela tiver coragem para isso. Luana diz que ela só não quer ir para lá. Zé do Araguaia diz que nesse ponto a Luana está certa. Isso quem decide sou eu, né, Zé? Ana diz que Luana tem razão de ter medo. Como é que ela vai encarar aquele povo de lá? Bruno diz que Luana vai estar do lado dele e vai lhe envergonhar do jeito dela? Bruno diz que ele não pode viver lá o tempo inteiro. Ele tem muitos negócios para cuidar em Ribeirão Preto. Zé pergunta para Bruno se os filhos dele vão aceitar. Bruno diz que os filhos dele são bem grandinhos para entender a decisão dele. E tem uma coisa, eles têm a vida deles e eu tenho a minha, Zé. Ana pergunta se os filhos dele vão aceitar outra no lugar da mãe deles. Luana diz que não quer ir para lá.
Bruno diz que eles dois vão ter que decidir isso. Dona Ana diz para ela não ser afoita e Luana diz que ela sabe qual é o lugar dela. Zé diz para Bruno que ele tem que entender o medo da pobre, né? Eu entendo, Zé, mas eu não posso mais viver longe dela. Ana diz que se ele quiser levar ela para lá agora, vai estragar tudo. Bruno fica pensativo. Dimas aparece na hora que Zé Bento e Aparício estão comendo e diz que as bagagens deles estão no quarto. Zé Bento diz obrigado. Lurdinha diz que elas estavam com tanto medo deles. Lia diz que elas fizeram uma besteira. Quem é que podia imaginar que os dois eram violeiros? Dimas diz, pelo tamanho do grandão e pela cara deles, a gente ia pensar o quê? Aparício diz que quem vê cara não vê coração. Lia diz que foi o Aparício que salvou ela lá na fazenda do Araguaia. Aparício fica olhando para ela. Júlia diz que agora ela está entendendo, é aquela história que a dona Lia contou. O detetive pergunta para Geraldino se Leia e Ralph estão dormindo juntos lá no iate. Isso eu não sei, eu não fui até lá para saber. Eu aposto que estão. Esses dois aí não são parentes coisa nenhuma, meu caro, eles são amantes. Geraldino diz que já estava desconfiado disso. A dona Leia deve ser muito maluca para trazer o amante dela para fazer safadeza aqui no barco da família. O detetive diz que Leia e o marido já estão praticamente separados. Agora o negócio do tal sujeitinho aí é tirar os bois do pobre infeliz. A gente vê, né? Cada uma, seu moço. O detetive manda ele fingir que não sabe de nada e pergunta se ele sabe tirar fotografia. Geraldino diz, ué, quem não sabe? O detetive dá a máquina para ele e diz para Geraldino que ele paga para ele R$ 100 por cada foto que ele tirar dos dois, em atitudes suspeitas. Você está me entendendo? Geraldino diz 100 pratas por foto. O detetive diz que se ele pegar os dois pelados, ele paga 1.000 para ele. Geraldino bate uma foto de Ralph e Leia deitados. Ralph se espanta com o flash e acorda assustado, dizendo que foi isso. Geraldino sai de fininho. Ralph diz para Leia que ele viu um clarão. Ela diz clarão nada, deita, para de bobagem. Deve estar relampeando lá fora. Os dois voltam a dormir. Acontece um enterro de Olegário. O delegado diz para Jeremias que Olegário poderia ter se salvado se fosse socorrido a tempo. A autópsia mostrou que os tiros não foram fatais. Ele morreu por causa da perda de sangue. Jeremias diz que isso não consola nada para ele. O delegado diz que disso ele tem certeza. Fausto fica escutando a conversa dos dois. Jeremias pergunta para o delegado se ele tem a ideia de quem possa ter sido o criminoso. O delegado diz que não faz a menor ideia porque Olegário não tinha inimigos ou tinha. Fausto fica escutando tudo preocupado. Jeremias diz que eu saiba não. O delegado diz que a única coisa que ele sabe é que andou um sujeitinho pela cidade fazendo muitas perguntas ao seu respeito. E parece que o senhor até o recebeu na sua casa. Jeremias diz que foi, eu recebi. O delegado diz que parece que o nome dele era Marcos Rezende Bernardo. Jeremias diz, eu não sei, parece que era. Pois é por ele que eu vou começar a minha investigação. Ele também andou fazendo perguntas sobre o Olegário. Jeremias pergunta se ele pode voltar lá. Eu não duvido, mas se o senhor vê ele, me avise. Jeremias diz, pode deixar. O senador Caxias fala sobre a reforma agrária e todos que estão lá sentados se levantam deixando ele falar sozinho. Ele chora pela situação. Chiquita dá em cima de Marcos e diz que ele é lindo. Ele diz para ela parar com isso. Poxa, eu só estou elogiando. Marcos diz que ele dispensa os elogios dela e pede para ela deixar ele trabalhar. Então tá certo, vou preparar o almoço. Marcos diz que não precisa preparar almoço nenhum porque o senador está no Congresso e ele também está de saída. Mas se o senhor quiser, eu lhe preparo um prato. Marcos diz que não, porque ele está de saída mesmo. Ela diz que faz questão e ele diz que ela então pode preparar o almoço. Ela diz que assim que ele chegar, ela vai estar lá pronta para servir ele. Marcos sem graça diz tá bom. Chiquita diz que ela acha que vai começar a dormir no emprego.
Fausto insinua para Jeremias que foi Marcos quem matou Olegário e diz que ele pode ser a próxima vítima. Jeremias pergunta do que ele está falando. Fausto diz que se Marcos for mesmo um mezenga de natureza, ele será herdeiro dele. Jeremias diz: e daí? Eu jamais em toda a minha vida reconheceria o mezenga como meu herdeiro. Fausto diz que morto não discute para quem vai deixar a herança, a não ser que já tenha feito seu testamento. Jeremias fica olhando para Fausto e diz que ele pode estar certo, porque ele nunca confiou no mezenga. Jeremias tira a mão da falsa Marieta do braço dele e diz para Fausto preparar o testamento, que ele assina. Rafaela pergunta para Fausto onde ele está querendo chegar. Deixa comigo, ele assinando o testamento eu dou um jeito nele. Lia vai até a rádio e obriga que aceitem que Aparício e Zé Bento cantem lá. O cara concorda e pergunta como vai ser o nome da dupla. Ela diz Pirilampo e Saracura, ou vice-versa. O cara começa a achar graça e diz que ele prefere a vice-versa. Lia fica olhando para ele. Luana diz para Bruno que ela vai ficar esperando ele voltar. Ele torna a perguntar por que ela não quer ir com ele. Ela diz que lá é mais fácil dos dois ficarem perto um do outro. Ela diz que não quer perder ele. Ele diz que ela nunca vai perder ele. E os dois se beijam. Lia chora e diz que ela ainda não está acreditando no que ela viu lá no iate. E como é que ela vai contar isso para o pai dela? E o que será que ele vai fazer quando souber? Geraldino dá a câmera para o detetive e diz que ele vai gostar do que ele vai ver. O detetive diz: tá legal, eu vou mandar revelar, depois a gente conversa. Geraldino pergunta logo pelo dinheiro dele e diz que ele quer o dinheiro dele e que 500 pratas paga o serviço dele. O detetive pergunta: e se não tiver nada aqui? Geraldino diz que só não tem os dois pelados, do resto tem de tudo. O detetive sorri.